Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui hoje para tratar do último recurso em espécie, embargos de divergência. E assim a gente acaba essa unidade do nosso semestre letivo suplementar, nosso curso de teoria e meios de impugnação das decisões judiciais e terminando os recursos em espécie. E a gente vai caminhar próximas aulas, né, para o julgamento de casos repetitivos e as ações de competência originária, tá bom? Mas hoje a gente termina os recursos em espécie, tratando deste recurso bem peculiar que é o recurso de embargos de divergência, peculiar porque ele cabe exclusivamente das decisões proferidas no âmbito do STJ e do STF e objetivam promover a uniformização da jurisprudência interna, ao contrário do recurso especial, por dissídio jurisprudencial, em que o STJ dirime divergências de entendimento sobre a legislação infraconstitucional por outros tribunais. Nos embargos de divergência, o STJ e o STF promovem, né, uma unificação, uma uniformização da sua jurisprudência interna. Né? É uma regra, né, de cumprimento, do artigo 926, na verdade, de cumprimento do princípio da uniformização, do dever de uniformização e coerência da jurisprudência previsto no texto do artigo 926 do CPC, tá bom? Nossa agenda padrão, vamos tratar de noções gerais, requisitos, cabimento, em especial, os demais requisitos de exigibilidade, efeitos e procedimento. Não é uma aula tão grande como o recurso especial extraordinário, né, mas é uma aula que tem muita coisa para a gente pensar. Né? Continuando com as noções gerais, porque na verdade eu já comecei, né, o conceito de embargos de divergência, como eu já disse, é o recurso que objetiva consolidar a uniformidade da jurisprudência interna do STJ e do STF. E cabe contra o julgamento proferido em recurso especial e recurso extraordinário, ou recurso extraordinário proferido por órgão fracionário. Explico isso um pouco melhor aqui, já entrando no cabimento, tá bom? Aqui eu estou trazendo para vocês o recurso de embargo de divergência, está previsto nos artigos 1043 e 1044 do CPC, além da grande relevância que o regimento interno dos respectivos tribunais tem, e a gente vai ver isso, né, um pouco mais adiante, e essa parte central com os destaques de interpretação em amarelo, elas são a conjugação do inciso 1º e 3º do artigo 1043, que trata do cabimento, e aí a gente vai conseguir, né, entender bem. Porque diz o artigo 1043 que cabe, né, vamos até dar uma olhada aqui, no CPC, para a gente entender. É embargável o acórdão ou órgão fracionário e aí a gente tem o inciso 1º e o inciso 3º, que traz as hipóteses de cabimento, e temos o inciso 2º e o inciso 4º, que foram revogados pela Lei 13.256 de 2016, aquela lei que foi, digamos assim, o contra-ataque dos tribunais superiores aquilo que eles discordaram no CPC e que aconteceu no próprio ano de 2016. Então, resumindo aqui, contemplando aqui as ideias núcleo das hipóteses de cabimento previstos no inciso 1º e 3º do artigo 1043, a gente pode dizer que o recurso de embargo de divergência ele cabe em RE e em RESP. Eu vou até deixar isso aqui também marcado, né? Tem um motivo para a gente tratar isso um pouco mais adiante. Que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então observe que eu estou falando aqui de outro órgão, né, do mesmo tribunal. Então é uma uniformização de jurisprudência interna, sendo os acórdãos, é importante ressaltar acórdãos, embargado e paradigma de mérito, uma das hipóteses é essa, que está previsto no inciso 1º, ou sendo um acórdão de mérito
e outro que não tenha conhecido o recurso, né, apreciado a controvérsia, mas tenha apreciado a controvérsia. E aí a gente vai ver que a controvérsia pode ser direito material e direito processual. E nós sabemos que o mérito do recurso não se confunde com o mérito da causa. Assim como nós sabemos que o mérito do recurso pode ser relacionado à matéria de direito processual. Tá bom? Mas com base nestes conceitos, ou na construção, ou melhor, ao esmiuçar os incisos 1º e 3º do artigo 1043, a partir destas palavras-chave que a gente fez a marcação para interpretar, a gente pode dizer que, a contrário do senso daquilo que está estabelecido nos incisos 1º e 3º, a gente já pode dizer primeiro que não cabe, né, ou seja, não caberá recurso especial, quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu. Por quê? Porque ele exige outro órgão, né, outro órgão do respectivo tribunal. Tá bom? Então, a primeira coisa é que não é para uma divergência interna dos órgãos do tribunal. Então, só para que vocês tenham noção, o STF ele possui 3 órgãos judicantes essenciais, que é a primeira turma e a segunda turma, e a união das 2 turmas compõe o órgão plenário, o pleno do STF. Já o STJ, que tem ao todo 33 ministros, o órgão plenário não tem atividade judicante. Se a atividade judicante do órgão plenário é exercida pela Corte Especial, né? E a Corte Especial é a reunião dos ministros que compõem as turmas de julgamento, sendo que as turmas são vinculadas a sessões de julgamento. A STJ tem mais de uma sessão de julgamento, e a Corte Especial é quem reúne aqueles que exerceriam a competência do pleno. Então, no STJ nós temos turmas que são vinculadas a sessões, e a união das sessões forma a Corte Especial, que exerce a competência do plenário. Tá bom? Então, isso é importante, né, a gente entender de que quando você tem uma divergência dentro da própria turma, essa divergência não cabe embargos de divergência. Esta competência não cabe embargos de divergência, né? De embargo de divergência, porque ele exige que seja de outro órgão. Mas nós temos uma exceção. Esta exceção, inclusive, a oposição, ela supera o enunciado 353 da súmula da jurisprudência do próprio STF, que o próprio STF já possuía decisões posteriores à edição da súmula, relativizando sua aplicação para permitir, né, a apresentação de acórdão de embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma, desde que eu tenha tido uma alteração de composição daquela turma em mais de 50%. Se eu não tenho essa alteração da composição, porque esta alteração de composição da turma implica ou equivale, vamos dizer assim, né, à configuração de uma nova turma de julgamento. Tá bom? Então, a primeira coisa a entender é que eu tenho 2 acórdãos, vamos chamar assim, nos embargos de divergência. Um é o acórdão recorrido, é o acórdão contra o qual eu irei interpor o recurso de embargos, né, de embargos de divergência. E a outra é o chamado acórdão paradigma, é onde eu digo, olha, nos meus embargos de divergência, eu digo, olha, no meu caso foi decidido de uma forma, porém a outra turma, a segunda turma do STF ou a quarta turma do STJ tem decidido de forma divergente daquilo que foi decidido nesta minha decisão da primeira turma. E o que está correto é aquele outro acórdão paradigma, né? Claro, porque para eu recorrer eu tenho que discordar do acórdão recorrido, do acórdão embargado, e eu quero que prevaleça o acórdão chamado de acórdão paradigma, tá bom? Então, este acórdão paradigma tem que ser de outro órgão judicante fracionário, ou pode até ser do órgão plenário o paradigma, o recorrido é que não pode, mas eu posso excepcionalmente apresentar um acórdão paradigma da mesma Câmara, da mesma turma, quando tenha havido alteração da composição de mais de 50%.
Tá bom? Então, primeira coisa é, a contrário sensu não vai caber quando o acórdão paradigma for da mesma turma de julgamento, porque entende-se que aí houve uma superação do próprio entendimento. 2. Como o texto normativo fala de acórdão, não vai caber embargos de divergência de decisão monocrática. Só caberá de acórdão. Ah, Maurício, e se a decisão monocrática for divergente da jurisprudência do tribunal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro interpor um agravo interno, e ao interpor o agravo interno, eu afeto a matéria à turma, ao colegiado de julgamento, que julgará através de um acórdão, e aí do acórdão que julgou o agravo interno, caberá os embargos de divergência. Tá bom? Vamos lá, continuando em hipótese de não cabimento. Infelizmente, não cabe contra acórdão proferido em ação originária. Essa foi a previsão do texto original do CPC de 2015, previa esta possibilidade de que caberia do julgamento, seja de recurso ou seja de ação originária do respectivo tribunal. Só que, e também previa que o acórdão paradigma poderia ser um acórdão de inadmissibilidade, de inadmissibilidade de recurso. Esses eram, respectivamente, os incisos terceiro, vamos rever aqui? Eram, respectivamente, os incisos 2º e 4º de processo de competência ordinária. O terceiro faz referência a acórdão em que promova a decida sobre a admissibilidade, e no inciso 4º sobre acórdão que divergir de julgamento em processo de competência originária. Tá bom? Então, inciso 4º, deixa eu me corrigir aqui. Então, não cabe dos acórdãos, não cabe de acórdão proferido em ação originária, e também não vai caber, também a gente pode fazer essa referência aqui, de acórdão relacionado a agravo inadmitido, que era justamente o que os incisos 2º e 4º da redação originária do artigo 1044 do CPC, 1043 do CPC, pretendiam que coubesse. Aí veio a Lei 13.256 de 2016 e revogou os incisos 2º e 4º, restabelecendo a jurisprudência anterior dos tribunais superiores. Inclusive, quanto à inadmissibilidade, a gente tem o enunciado 315 da súmula da jurisprudência do STJ, no sentido de que não cabe os embargos de divergência quando o agravo de instrumento, e aí agravo de instrumento você tem que entender aquilo que a gente acabou de estudar, que é o agravo em recurso especial extraordinário, o agravo para destrancar recurso especial extraordinário, porque o enunciado número 315 faz referência ao texto do CPC de 73. E no texto do CPC de 73, o atual agravo para destrancamento de RE e RESP, o agravo do artigo 1042, o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, era nominado no CPC de 73 como agravo de instrumento. Tá bom? Então, dando continuidade às hipóteses de não cabimento. Não vai caber contra acórdão proferido em ação originária, esse não poderá ser acórdão, o acórdão recorrido, e também não poderá ser o acórdão recorrido aquele proferido em juízo relacionado a juízo de admissibilidade, quando houver a inadmissão. Tá bom? Mais duas situações. Também não vai caber embargo de divergência quando o acórdão recorrido for proferido por órgão plenário. No caso do STJ, a Corte Especial, como a gente já viu. STJ, o órgão plenário não tem atividade judicante, a atividade judicante do pleno é exercida pela Corte Especial, porque é um tribunal com mais de 25 julgadores. Tá bom? E isso tem um sentido de ser o maior órgão. E este maior órgão é o responsável por promover a evolução da jurisprudência. Então, o que eu não posso é ter um órgão inferior
julgando de forma divergente é o que julga a Corte Especial do STJ. Mas a própria Corte Especial do STJ, respeitando sempre, por óbvio, o dever de uniformidade e o dever de estabilidade das suas decisões, mas ela pode promover o overruling, ela pode promover a evolução da jurisprudência e alterar o seu entendimento. Então não vai caber se o acórdão recorrido for, né, do plenário da Corte Especial do STJ. Ainda nesta linha, também não cabe se a divergência não for atual. O que é que se entende como uma divergência que não for atual? Uma divergência que já tenha sido superada. Então, por exemplo, eu tenho um acórdão recorrido e o acórdão paradigma, em que eles são divergentes, sim. Então, um acórdão proferido pela primeira turma e pela segunda turma do STF, ou entre um acórdão de uma turma do STJ e de uma sessão, de uma das sessões do STJ, né? Ocorre que aquele acórdão paradigma já foi, né, superada aquela divergência, porque a própria Corte Especial fixou entendimento no mesmo sentido do acórdão recorrido. Então, o que acontece nesse caso? Foi uma divergência no passado, mas essa divergência já foi superada pela própria jurisprudência interna, tendo, neste caso, obviamente, a jurisprudência interna se fixado no mesmo sentido do acórdão recorrido. Tá bom? Então, isso é o que diz os enunciados 168 da súmula do STJ e 247 e 598 da súmula do STF, que eu vou lhes poupar da leitura, vocês vão posteriormente ler isso daí. Tem um outro enunciado de súmula do STJ que contempla uma hipótese de não cabimento, né, em que se diverge a permanência ou não desse entendimento. Eu entendo que continua a prevalecer esse entendimento do STJ a despeito de outros autores entenderem que ele está superado. Qual é a lógica? A lógica é de que não cabe embargo de divergência se o acórdão, se o órgão que proferiu o acórdão paradigma não possuir mais a competência para julgar a matéria. Então pensa no seguinte: eu trago um acórdão, eu tenho um recurso contra um acórdão proferido em julgamento de recurso especial pela terceira turma do STF e trago como acórdão paradigma um acórdão da sexta turma do STF. Do STJ. Ocorre que a sexta turma do STJ, que tinha competência civil, não tem mais. Agora, por uma alteração regimental, ele tem competência criminal, competência penal. Ora, se aquela turma, se aquele órgão não tem mais a competência para a matéria embargada, ele não é um paradigma que serve. Porque eu não posso sequer afirmar que persiste, que perdura, e aí a gente vai na lógica da hipótese de cabimento anterior, que permanece atual a divergência. Porque atualmente eu não tenho mais divergência, porque a sexta turma, no exemplo que a gente está dando, não teria mais competência civil, passando somente a ter competência criminal. Então, portanto, a divergência não persiste, não é atual. Tá bom? Foi no passado. No que concerne aos fundamentos dos embargos de divergência, a gente tem que entender que os embargos de divergência ele é uma confrontação de teses jurídicas divergentes. Então, eu tenho aqui um recurso cuja fundamentação é vinculada, eu tenho a causa de pedir, que é a existência dos embargos, a existência da divergência, e o meu pedido vai ser justamente a pacificação da divergência a favor da tese que me agrada, que é do acórdão paradigma. Eu não posso concordar com o acórdão recorrido, senão não teria interesse recursal. E aí, poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamento de recursos e de ações de competência originária. Então, ou seja, o acórdão de ação de competência originária não serve para ser acórdão recorrido, mas ele serve para ser acórdão paradigma. Para acórdão paradigma ele serve. Assim como o acórdão recorrido, o acórdão paradigma e o acórdão recorrido podem tratar
tanto de direito material quanto de direito processual, já que a gente sabe que as matérias de direito processual podem perfeitamente ser mérito do recurso, tá bom? O que não vai poder é se tratar de decisão no âmbito de admissibilidade. Vamos lá, pessoal, vamos em frente. Vamos tratar dos demais requisitos de admissibilidade, já que o cabimento, tratado no artigo 1043, a gente já dissecou de forma bastante adequada. Sobre legitimidade de interesse e a inexistência de fato impeditivo extintivo do poder de recorrer, a gente não tem o que agregar. Tudo aquilo que a gente estudou em teoria dos recursos se aplica aqui. A gente remete vocês à aula de teoria dos recursos, caso tenha alguma dúvida sobre esse tema. Quanto aos requisitos extrínsecos, vamos lá, algumas coisas precisam ser tratadas. Primeira coisa, o prazo, tranquilo, parágrafo 5º do artigo 1003, que estabelece o prazo de 15 dias para todos os recursos, à exceção dos embargos de declaração. Então, os embargos de divergência possuem prazo de 15 dias para interpor e para contrarrazoar, por óbvio, em respeito ao princípio da isonomia. Quanto à regularidade formal, o que a gente precisa trazer aqui em particular é que, assim como no recurso especial, quando o fundamento do recurso especial está no inciso 3º, a linha B do artigo 105 da Constituição, for o recurso especial por dissídio jurisprudencial, eu tenho que ter cuidado com duas coisas. Uma, eu preciso promover a prova da divergência, né? Nesse caso aqui, a prova da divergência é na forma do parágrafo 4º do artigo 1043, que é muito parecido com tudo aquilo que a gente falou para fins de recurso especial por dissídio jurisprudencial, ou seja, pode ser por cópia, pode ser por repositório obrigatório, ou pode ser pela transcrição do acórdão acessível à internet com a indicação da fonte. Está lá no parágrafo 4º do artigo 1043. E eu também preciso promover o chamado cotejo analítico, né? O cotejo analítico jurisprudencial. O que é que significa dizer isso? É que não basta que eu transcreva as ementas. Eu posso até ter nas ementas todas as informações, mas o ideal é que você transcreva as ementas, vá no relatório dizendo, olha, a situação fática são idênticas por isso, isso e isso, está lá no relatório. E 2, olha, a decisão, ela aplica teses jurídicas diferentes para a mesma situação de fato. Está aqui na fundamentação. Tá? Isso tudo pode ser até encontrado nas ementas, mas não basta eu jogar as ementas. Eu até posso só transcrever as ementas e não transcrever o relatório e a fundamentação, que também não precisa ser todo, precisa ser nos pontos relevantes. Tá bom? Mas indica-se que o faça. Deve ser feito. Né? Salvo, ou seja, como regra, eu não devo transcrever só as ementas, eu devo ir aos pontos relevantes do relatório que indiquem a similitude fática, e eu devo ir nos elementos da fundamentação, né, que implique na aplicação de tese jurídica divergente, aplicação do direito de forma divergente, tá bom? Mas eu preciso confrontar essas ideias. E, excepcionalmente, se as ementas tiverem todos os elementos capazes de identificar a situação fática e a divergência de aplicação de tese jurídica, eu até posso colocar as emendas, mas eu preciso fazer este cotejo analítico, esta comparação e demonstração de que eu tenho decisões divergentes para uma mesma situação de fato. Tá bom? Preparo. É previsto o preparo tanto no STJ quanto no STF. Tá? Porque vocês vão ver mais adiante que, quanto ao procedimento, o CPC, né, o artigo 1044 do CPC, remete ao regimento interno dos respectivos tribunais, e lá existe a previsão, né, de cobrança de preparo. Então, é um recurso submetido a preparo. Quanto aos efeitos, a gente tem duas questões. Assim, quanto ao efeito devolutivo, não se tem nada de novo. Eu posso falar tudo aquilo que eu falei em relação aos recursos especial e extraordinário, inclusive a questão do efeito translativo, onde eu posso promover a aplicação do direito. Tudo que falamos lá sobre efeito devolutivo está aqui. Sobre efeito suspensivo, que eu sempre gosto de colocar,
O regimento interno do STJ, ele prevê que não tem efeito suspensivo e o regimento interno do STF é omisso. E ao ser omisso o regimento interno do STF, eu aplico o artigo 995, que diz que, como regra, os recursos não possuem efeito suspensivo. Mas, pela própria regra geral, o parágrafo único do artigo 995 permite que o relator atribua a qualquer recurso que não tenha efeito suspensivo, possa o relator atribuir este efeito suspensivo, né, desde que presente os requisitos da tutela de urgência. Interessante aqui é a existência do efeito interruptivo, não em todos os embargos de divergência, mas apenas os embargos de divergência interpostos contra acórdão do STJ. Porque do acórdão do STJ em tese, pode haver ali no acórdão do STJ, ao julgar o RESP, um enfrentamento de questão constitucional. Então é possível que na hipótese de sucumbência recíproca, eu tenha uma das partes queira interpor recurso extraordinário do acórdão do STJ, não é aquele recurso extraordinário originário que tem que ser interposto concomitantemente com o recurso especial, que a gente já viu lá nas aulas de recurso especial e de recurso extraordinário, mas é um novo recurso extraordinário interposto especificamente pelo fato de o STJ ter tratado de questão constitucional. Tá bom? Então é possível que, havendo sucumbência recíproca, uma parte tenha interesse em interpor de logo o recurso extraordinário e a outra tenha interesse em interpor embargos de divergência, porque há um acórdão paradigma que lhe ajuda no capítulo de sentença que ele foi vencido, né? E neste caso, veio o CPC 2015 de forma muito esclarecedora dizer que, por isso, né, em havendo tratamento em matéria constitucional, a interposição dos embargos os embargos de divergência contra acórdão do STJ, se for o caso de cabimento de recurso extraordinário, tem o efeito interruptivo do prazo do recurso extraordinário. E caso a pessoa já tenha interposto o recurso extraordinário, se houver mudança, ele tem o dever e o direito de promover, né, a sua complementação, a interposição de novos recursos extraordinários, né? E se não tiver no julgamento dos embargos de divergência qualquer alteração do acórdão ou por um improvimento do recurso de embargo de divergência, ou um provimento que não altere o conteúdo decisório, no capítulo impugnado, eu não preciso ratificar a outra parte, né? Não precisa, que é recorrida nos embargos de divergência, mas recorrente no recurso extraordinário, não precisa fazer uma ratificação. A mesma lógica dos efeitos interruptivos dos embargos de declaração, tá bom? Maurício, por que só tem no STJ, não tem efeito interruptivo quando julga do STF? Porque do STF eu não tenho um novo recurso. Eu não tenho um recurso para além do quanto foi decidido no âmbito do STF, tá bom? Por isso que não tem efeito interruptivo. Vamos lá, já caminhando para o final. Quanto ao procedimento, a gente tem algumas noções gerais para tratar. Pouca coisa que está no CPC, porque o CPC ele remete ao regimento interno do STF e do STJ, respectivamente, para que cada regimento interno trate do procedimento de processamento e julgamento dos embargos de divergência nos seus respectivos tribunais. Isso está no regimento interno do STF, nos artigos 330 a 336. E no que trata tanto dos embargos de divergência quanto dos embargos infringentes, lá no STF, que tem matéria de embargos infringentes em matéria criminal, que não nos interessa para a parte civil. Então, lá você tem que pegar nos artigos 330 e 336 do regimento interno do STF e se preocupar somente com o regramento dos embargos de divergência. Esquece o que está lá sobre embargos de infringentes. E no regimento interno do STJ, isso está tratado nos artigos 266 e 267, tá bom? Mas, impressionantemente, os dois regimentos internos tratam de procedimentos muito parecidos, tá? Muito parecidos.
salvo algumas omissões, como por exemplo a não previsão da ausência de efeito suspensivo, mas em geral o procedimento em si é o mesmo. Um outro detalhe, cabe sustentação oral nos embargos de divergência, tanto no STJ quanto no STF. Por quê? Porque é uma previsão expressa no CPC, artigo 937, inciso 5º. Tá bom? Mas vamos lá. Qual é o procedimento no STF, que é o mesmo procedimento, antecipo para vocês, no STJ? Ele é interposto perante a Secretaria do Tribunal, que ele vai ser encartado nos próprios autos do processo onde foi proferido o acórdão recorrido, mas eu teria a distribuição de um novo relator. Tá bom? Que é o relator que julgará os embargos de divergência, que não é o mesmo relator que proferiu o acórdão recorrido. Tá bom? E aí, este novo relator vai promover um juízo preliminar de admissibilidade. Se for negativo, ele entender que não cabe os embargos de divergência, caberá o agravo interno. Tá? E este agravo interno é no prazo de 15 dias, apesar do regimento interno do STF falar em 5 dias e não ter sido reformado. Mas o artigo 1070, na parte das disposições transitórias, finais e transitórias do CPC de 2015, disse que o prazo de agravo interno previsto em qualquer regimento, em qualquer lei, que seja de 5 dias, está automaticamente alterado para 15 dias. Se positivo, aí o relator dos embargos de divergência, o novo relator, ele colhe as contrarrazões no prazo de 15 dias. Houve, embora não haja essa previsão no regimento do STF, houve o Ministério Público, se for o caso, intervenção, né? Ou, em qualquer caso, vai ouvir o Ministério Público e vai pautar o recurso. Né? Porque tem regra interna de que nos tribunais superiores o Ministério Público é sempre ouvido. O procedimento do STJ tem a mesma lógica. A única diferença é que ele prevê a previsão da intimação do Ministério Público para se manifestar. E após isso promove-se a pauta. Mas é absolutamente a mesma lógica. Se eu entro na secretaria, sorteio um novo relator, ele exerce o juízo preliminar de admissibilidade, se positivo, colhe as contrarrazões, ouve MP e pauta. Se negativo, caberá agravo interno, e aí o julgamento do agravo interno seguirá tudo aquilo que a gente estudou em termos de agravo interno. Tá bom? Dois detalhes ainda que a gente precisa tratar aqui. Primeiro, a aplicação do regime de julgamento de casos repetitivos. A gente vai desdobrar isso um pouco mais adiante, né? Porque a divergência se cabe de todo e qualquer recurso, e assim, a gente entende que cabe, mas especificamente sobre os embargos de divergência, que é um recurso de embargo de divergência em RE e RESP, né? Ele se aplica o julgamento de casos repetitivos, a lógica de julgamento de casos repetitivos com a formação de precedente obrigatório. Então, havendo vários embargos de divergência no âmbito do tribunal tratando do mesmo tema, eu processarei esses embargos de divergência lá na forma do artigo 1036 e seguinte, que é a lógica de tratamento dos recursos repetitivos. Tá bom? Quanto ao julgamento, eu tenho uma divergência a quem cabe o julgamento no STJ e no STF. Mas, embora eu tenha uma divergência, eu tenho a mesma lógica. Qual é a lógica? A divergência será dirimida por um órgão superior, aos órgãos que proferiram os acórdãos divergentes. Tem que ser um órgão que seja superior a todos, ou pelo menos o maior órgão do respectivo tribunal. Então, no STJ, que a gente tem turmas que são vinculadas a sessões. Então, eu tenho turmas que são vinculadas à primeira sessão, turmas que são vinculadas à segunda sessão, por aí vai. E eu tenho sessões diversas, a qual estão vinculadas turmas diversas. E eu tenho a Corte Especial. Então, os embargos de divergência serão julgados por uma sessão, por uma sessão apenas quando as divergências, acórdão paradigma e acórdão recorrido, sejam proferidos por turmas que componham aquela mesma sessão. Se o acórdão recorrido e paradigma forem de turmas, mas vinculadas a sessões distintas,
assim como se o acórdão recorrido e o paradigma forem de sessões distintas, ou ainda se o acórdão paradigma, que o recorrido não poderá ser, como a gente já falou, mas se o acórdão paradigma oficial, independente de ter sido proferido por turma ou por sessão, caberá a corte especial. Então, como regra, os embargos de divergência serão julgados pela corte especial, salvo quando interpostos de acórdão recorrido e cujo acórdão paradigma citado sejam de turmas distintas de uma mesma sessão. Por todos esses motivos que eu falei, no pleno, ou no STF, me perdoe, caberá sempre ao pleno. Caberá sempre ao pleno. Seja porque eu não tenho sessões às quais estão vinculadas e o pleno é maior. Tá bom, pessoal? Então, fico muito feliz de ter compartido com vocês aí e estarmos terminando com êxito este módulo, né, esta unidade relacionada a recursos em espécie. Vamos adiante, vamos tratar de ações originárias, de competência originária dos tribunais e julgamento de casos repetitivos. Um abraço, fiquem com Deus.